Bom, pessoal, estamos aqui hoje com a nossa querida Adriana Klein, terapeuta ocupacional, voluntária pela Associação Procura da Ela, e o nosso, né, não mais nem menos conhecido também, Ronaldo Santos, também voluntário da Procura e responsável pela toda a parte de tecnologia assistiva, né? Muitos de vocês já conhecem o Ronaldo e muitos também já conhecem a Adriana. Um prazer receber vocês aqui nesse mês das doenças raras, né? E já faz um tempinho que a gente não fazia live, né? Então, eu espero que hoje todos que estão nos assistindo, à medida que for entrando, vão fazendo suas perguntas, tirando suas dúvidas. Essa live, dessa vez, nós montamos num formato diferente, que é um formato onde os profissionais vão falar, não vão falar um determinado assunto, né? Eles vão falar sobre as dúvidas, sobre as perguntas que, à medida que o paciente for fazendo, o paciente, familiar, cuidador, enfim. Então, a ideia é essa, é tirar a dúvida do seu dia a dia que você tem, tá? Ou dúvidas que tenham surgido ao longo desse tempo todo que você já convive com a doença, tá bom? Então, eu acho que eu já faço a minha primeira pergunta. Vocês querem falar alguma coisa? Se apresentar? Ah, queria agradecer o convite. Faz tempo mesmo que a gente não fazia nenhuma live. E esse mês, né, de comemoração das doenças raras, acho que é um mês bem significativo para todas as associações que batalham, que lutam como organização da sociedade civil para melhores políticas públicas. E o Procura, com certeza, é uma ONG que eu tenho muito orgulho de fazer parte, que eu acompanho, né, vejo desde o início o quanto que ajuda os pacientes, os familiares. Eu fico super feliz de conversar com vocês hoje à noite. Também estou muito feliz com o Ronaldo aqui, estou honrada de. Falei para ele que eu vou entrevistar ele, que eu vou deixar ele falar, e eu tenho muitas. Tenho, tenho vontade de conversar sobre diversos assuntos com ele, e vamos aproveitar ele durante essa noite aqui para tirar. Conhecer um pouco Espreme mais. ele hoje, espreme ele. Então, tá, joia. Fale, Ronaldo, um pouquinho. Bom, acho que bastante gente já me conhece, né? Meu nome é Ronaldo e eu auxilio os pacientes com a comunicação assistiva e algumas outras tecnologias. A gente acaba se envolvendo com o drama dos pacientes, né? E fica procurando encontrar dispositivos. Mas o carro-chefe mesmo é a comunicação assistiva através do rastreamento ocular com o TOB e o OptKey. Joia. Então, enquanto as pessoas estão entrando, eu vou fazer a primeira pergunta. E No eu queria perguntar para a da Adriana, quê? O link da live não apareceu no meu Face. Ah, agora achei aqui. Tem que ficar Agora dando um achei. refresh aí. Isso. Então, eu queria perguntar para a Adriana, como terapeuta ocupacional, que você desse uma pequena assim, uma explicação, o que é uma terapia ocupacional, o que é a terapia ocupacional, porque às vezes algumas pessoas elas não confundem um pouco, né, com outras terapias. Então, exatamente o que é e como a terapia ocupacional, no caso do paciente de ela, pode ajudar durante todo o processo de evolução da doença, né? Quer dizer, tem vários estágios da doença, e eu sei que a terapia ocupacional ela também entra em vários estágios, entra em todos os estágios, né, da evolução da doença, né? Fale um pouco sobre isso. Eu vou sair um pouquinho de cena. Tá joia. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho da terapia ocupacional. Não na verdade, é uma profissão nova, né, do século XX. A terapia ocupacional ela surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial, onde tinham muitos soldados sequelados de guerra, principalmente amputação, lesão medular, né, traumatismo crânioencefálico, e essas pessoas se reabilitavam fisicamente, se recuperavam, né, dentro dos seus limites, lógico, mas eles começavam a ficar doentes, a adoecerem por falta de ocupação.
Então, a terapia ocupacional, ela surge, né, como uma reabilitação para o papel ocupacional dessas pessoas, independente da perda de algum desempenho. Então, é a origem, né, seja por meio da arte, seja por meio, principalmente por meio da arte, né, que ela foi introduzida. Então, a gente fala isso, que, na verdade, a TO ela vem dar uma função, enquanto a fisioterapia, vou dar um exemplo mais a grosso modo, né? Fisioterapia, alguém sofre um AVC, uma pessoa sofreu um AVC e está com M, corpo paralisado. O fisioterapeuta ganha amplitude de movimento, ganha força muscular, mas essa pessoa continua não conseguindo tomar banho sozinho, se pentear, fazer a barba ou dirigir. E aí a terapia ocupacional ela entra com o intuito dessa reabilitação funcional, né? O que ele tem de desempenho a partir de uma lesão e o que ele pode ganhar de habilidades em relação a isso. Então, a grosso modo, ela é um trabalho completamente interdisciplinar, deve ser sempre junto com a fisioterapia, com a fonoaudiologia, isso acaba sendo muito importante, mas na esclerose lateral amiotrófica, a terapia ocupacional tem um papel bem específico, bem importante, desde a primeira fase, né, desde o início do diagnóstico até a fase intermediária e fase mais avançada. Como que a terapia ocupacional atua, né, com esses pacientes? Então, o primeiro ponto de partida é uma avaliação minuciosa de todo o membro superior. É tentar entender o que tem de desequilíbrio muscular nas principais ações, né, os principais grupos musculares que a gente precisa fazer, seja para coçar a cabeça, para arrumar um headphone, o quanto que essa doença está impactando nessa musculatura. Depois descobrir quais as dificuldades pontuais, então que dificuldades que eu estou tendo nas minhas atividades básicas de vida diária. Então a gente entende que na alimentação eu estou com dificuldade de usar um talher, cortar, no banheiro eu estou com dificuldade de manter um sabonete na mão. O que a gente tem de dificuldades que a falta de músculo traz no dia a dia e como que a terapia ocupacional pode ajudar a ser mais potente, mais seguro, ou em determinado momento, qual que é o limite entre fazer sozinho e precisar de uma ajuda pessoal? Qual que é o limite de fazer sozinho, fazer com alguma alteração, com alguma adaptação, né, que o terapia ocupacional entra, ou fazer com a ajuda de alguém? Se eu fizer com a ajuda de alguém, qual que é o nível de ajuda que essa pessoa precisa dar? É uma ajuda só de apoio? É uma ajuda total? Então, o terapeuta ocupacional ele também consegue mensurar, né, consegue ajudar esses cuidadores, esse paciente a entender qual que é o tipo de dispositivo para determinada fase da doença. Então é muito amplo, né? Assim, é muito grande a atuação, mas o mais importante que eu sempre bato na tecla é a avaliação transversal. A gente parte desse momento. É claro que com a experiência clínica do dia a dia a gente vai entendendo qual que é a velocidade da doença, cada idiosincrasia, né, de cada paciente, a gente já consegue mapear, entender se é uma progressão mais rápida, se é uma progressão mais lenta. E fazer a atuação dentro do domicílio, isso é o mais importante. É muito difícil prescrever algum dispositivo como uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho, sem ir no domicílio, né? Sem ver a largura da porta, sem ver as condições que essa pessoa vive, para evitar gastos desnecessários. Então, pensando nesses aspectos de atividades básicas de vida diária, a TEO é muito atuante nisso. Um outro ponto bem importante é as atividades de vida instrumental. O que é isso? São as atividades relacionadas principalmente à tecnologia, a ligar e desligar um interruptor, uma televisão. Então, essa parte de interação com o ambiente, ela também é muito importante. E hoje eu estou super feliz de compartilhar essa live com vocês, porque o Ronaldo, na minha percepção, ele mudou a história, o acesso à tecnologia assistiva relacionada ao acesso ao computador e, consequentemente, ao acesso à comunicação. Então, esse é um ponto que eu quero valorizar e não quero perder muito tempo. Se eu já conseguir responder suas perguntas, Lina, eu quero passar para o Ronaldo a bola, ou se faltou alguma coisa para eu responder. Perfeito, é isso. Tem só uma pessoa que perguntou aqui, perguntando quando você falou dos movimentos e tudo, falou, e quem já perdeu
foi a Alice Hanoff. Quem já perdeu totalmente os movimentos dos braços, né? E já não tem mais movimento, né? O que no caso, a terapia ocupacional pode ajudar? A gente pode atuar com confecção de órteses de posicionamento, né? Órteses que vão deixar esse membro numa posição mais confortável, mais anatômica para evitar os edemas. A mobilização, muitas vezes a gente acha que não tem movimento ativo, mas a gente consegue buscar algum movimento isométrico, né? Alguma propriocepção de movimento. Então, essa atuação da TEO é super importante. E buscar o potencial da atividade instrumental. Então, se não mexe nada, não tem movimento, a gente vai pensar no controle via mouse ocular. A gente vai trazer o mundo por meio do movimento dos olhos ou da onde essa pessoa tem movimento. Perfeito, tá jóia. Então, agora você dê sua continuidade aí. Então, só complementando, né, o papel do Ronaldo, né, como um apoio à tecnologia assistiva, como o suporte, né, de implementar uma tecnologia que vai mudar a vida desse paciente, é importantíssimo. Como eu estava falando, ele mudou a história. Para mim, ele mudou a história da comunicação dos pacientes de ELA no Brasil. Eu atuo desde 2002 e eu não tenho vergonha de falar, mas até 2018 eu só podia prescrever um sistema de mouse ocular para pacientes que tinham muitas condições financeiras, né? Era um sistema que partia mais ou menos de 20, 30, 40 mil reais. Já teve sistema que chegava até 60 mil reais. Então, como é complicado a gente trazer esse acesso, sabendo que a gente já tem uma pessoa que provavelmente parou de trabalhar, né? Tem uma pessoa a menos nesse domicílio que adoeceu e que como é complicado a gente trazer essa tecnologia. Então, em 2018, eu comecei a escutar Ronaldo, vários pacientes que eu acompanhava só falava do Ronaldo. Eu falei, eu preciso conhecer o Ronaldo. Então eu fui conhecer o Ronaldo e entender o que ele fez, por que ele mudou, né? Por que ele deu acesso ao mouse ocular para tantas pessoas. E essa é a minha primeira pergunta que eu passo para ele. Qual foi sua busca e como você descobriu esse equipamento para a gente? Então, Bri, em 2016, eu fiquei sabendo que um amigo meu de Sumaré, interior de São Paulo, estava com ela. E eu não sabia o que era ela. Então, quando a minha amiga falou, o Rimon está com ela, eu brinquei. E ela é bonitinha? E eu não sabia o que era ela. E a Cida me explicou o que era ela. E acabou que eu fui ver o Rimon quando ele estava no Einstein, ele tinha acabado de botar a tráqueo. E eu não me importei muito que um amigo uma vez fez tráqueo e depois tirou. Só que eu não tinha noção da tráqueo ser tão definitiva na ela. E eu via o Rimon dublando, eu falei, tá ótimo os movimentos labiais dele, dá para entender perfeitamente, né? Então, eu não me preocupei. E aí, um tempo depois, eu fui a Sumaré visitá-lo. E ele já estava usando um eye tracker para se comunicar. Era um sistema caro, ele tinha poder aquisitivo de comprar. Só que ele ficou muito nervoso porque aquele dia o cuidador principal tinha saído e ninguém conseguia posicionar o sistema para ele calibrar e conversar comigo. E esse dia eu me senti miserável, porque eu não sabia que ele usava um TOB, eu não sabia o que era um TOB, e por mais que eu jogasse no Google, eu não achava nada de imediato para ajudar. Com muito sacrifício, uma das enfermeiras posicionou o equipamento e sim, a gente conversou. E eu anotei o nome TOB e nessas pesquisas que eu googlei, eu vi que havia um dispositivo para game. E eu mencionei para a Ana Falcone que existia, né? E era um preço acessível na Amazon. E a Ana falou, vamos conseguir isso para o Rimon, porque ele adora videogame, se a gente puder dar videogame para ele. E eu pedi para um amigo que morava em Orlando e sempre vinha a São Paulo trazer. Ele relutou um pouco, mas acabou trazendo. Eu comprei, enviei para a casa dele e ele trouxe. E aí eu tive uma surpresa chata, porque todos os games que existiam
você mirava com os olhos, mas você tinha que apertar um botão ou uma tecla em determinado momento. Então, eu falei, eu não posso falar que esse dispositivo existe, né? Porque ele não é utilizável por alguém que tenha ela, né? E fiquei com aquele rastreador na mão e eu também pensei, né? Puxa, o Rimon tem poder aquisitivo para comprar isso. Mas e quem tem ela, né? Que já é uma doença devastadora e não tem poder aquisitivo? Como faz, né? E aí eu fiquei com esse top de games na mão e comecei a pesquisar. Eu falei, eu vou encontrar uma solução que permita o acesso de qualquer um ao computador, independente de ter muito dinheiro, porque na época custava $150 o dispositivo. E tinha até um dispositivo anterior ao TOB 4C, que era esse TOB IX, ele custava $79. Então, eu falei, puxa, se for mais pobre ainda, e o dólar estava baixo, né? E comecei a pesquisar softwares e eu encontrei uma ONG francesa que tinha um software chamado Gaze Speaker. Só que eles pararam de desenvolver. Depois eu me toquei que essa ONG se associou com a Microsoft, já visando a desenvolver o controle ocular do Windows. Encontrei um outro software chamado Click to Speak, que foi desenvolvido por um desenvolvedor de software israelense chamado Galzonte, que tinha ela. Era muito bonito, ainda existe esse software, só que ele é complicado, porque era uma cabeça de desenvolvedor, um cara que desenvolvia programas. Então, ele não era para o público em geral, não era intuitivo. E aí, achei o OptiKey. O OptiKey era intuitivo e tudo, só que você tem que controlar o movimento de cabeça, né? Então, eu comecei a testar e eu movia muito a cabeça e eu achava que não estava bom, mas, na verdade, tudo isso era uma preparação, porque Claro. tudo que eu aprendi, hoje eu uso nos pacientes. Quando eu pego o paciente que fica desesperado, olhando para o A, olhando para o P, eu falo, não. Aí eu brinco, né? Você não colava na escola? Porque a professora não pode ver essa cabeça balançando, né? Só o rabo do olho, né? Enfim. E nessa coisa, a Ana Falcone teve ideia de criar uma ONG. E eu falei, puxa, o que a gente pode fazer, né? Mas fui ajudar e na festa de inauguração da ONG tinha um paciente e eu estava preparando o OptiKey, eu falei, não vou contar para ninguém para não gerar expectativa, vou levar o sistema e vou pedir para o Wilson, que vai na festa, para ele calibrar e tentar usar. E aí, para minha alegria, ele calibrou com sucesso, eu expliquei como digitava, ele de cara digitou. Eu estou feliz. E até tem esse vídeo que eu não vi, que a filha dele tinha gravado. No dia seguinte, a esposa dele me mandou. E na hora eu só fiquei eufórico, né, comemorando, mas teve pessoas que se emocionaram, que choraram, e eu só fiquei eufórico por ele ter conseguido, porque eu achava que não estava pronto, e na verdade estava pronto. E no dia seguinte, a esposa do Wilson mandou o vídeo, e quando eu vi o vídeo, aí eu me emocionei, até estou emocionado agora, e eu falei, não, eu quero fazer isso para o resto da vida, eu quero ajudar as pessoas a se comunicarem, né? E foi isso. Foi isso Aliás, tudo. vamos falar, né, que essa ONG que foi criada com a Ana, que a Ana criou, a Ana Falcone, é a APELA, né, Associação de Pacientes Portadores de ELA, que é uma ONG que trabalha, o Ronaldo pode falar melhor, mas que trabalha especificamente nessa parte de comunicação assistiva, né, Ronaldo? Ela ajuda muitos e muitos pacientes mesmo. Ela também é uma parceira, nós somos parceiras, as duas associações, e ela faz um trabalho lindo, lindo, lindo. Ah, legal. Ó, só para falar que o Ronaldo aqui tem um fã-clube absurdo, é só elogios, por enquanto não tem nenhuma pergunta, mas é unanimidade aqui. Popstar hoje, da noite. Ronaldo, eu queria aproveitar o que a Lina falou da ONG, eu queria só esclarecer, você saiu da ONG o ano passado ou retrasado, é isso? Você, Saí da ONG em 2019. 2019. Isso, E, eu desliguei da ONG, mas eu continuo fazendo o mesmo trabalho, no mesmo
moldes, né? O trabalho que eu faço, eu não cobro nada dos pacientes. Em contrapartida, eu vendo o suporte do notebook e vendo o TOB a preço de mercado nacional. Isso me ajuda a me manter, mas se vir uma pessoa já com o equipamento, vou ajudar igualmente, sem cobrar nada, não é obrigado a comprar nada de mim para eu ajudar. Bacana. Então, seu modelo de negócio hoje é embutido dentro dessa venda de equipamentos que eu também quero aprofundar um pouquinho. Isso, que não é uma venda. Eu vou, antes da gente entrar nesse outro assunto, eu vou falar um pouquinho quando o paciente ele já é eleito, né? Ele já precisa de um sistema de mouse ocular. É muito importante a gente checar, né, em que local, em que posicionamento esse paciente vai usar o equipamento, né? Então, geralmente esse paciente vai ter que ter uma cama, uma cadeira de rodas adequada, com suporte de cabeça, de pescoço, ou uma poltrona, ou uma cama articulada, né? Então, a gente precisa preparar esse cenário para que esse mouse ocular seja usado da melhor forma possível. E essa é uma das nossas primeiras limitações, né? Eu já acompanhei casos de paciente que só tinha uma rede em casa para utilizar o sistema de mouse ocular e deu super certo, mas era onde ele conseguia ficar, porque não tinha cadeira de rodas, não tinha poltrona, não tinha uma estrutura. Então, esse é o primeiro, essa primeira troca que eu faço com o Ronaldo, né? Quando eu avalio os pacientes e acho que eles são elegíveis para usar um mouse ocular, a gente já se depara, não tem mais esse problema de não ter acesso, porque a gente consegue um sistema acessível, né, de $150 em detrimento a 10, 15, 20 mil reais. E é importante deixar claro qual que é a diferença de um mouse ocular comprado né, por meio, geralmente é da Civian, aqui no Brasil, com uma empresa excelente. Quando que a gente escolhe usar a Civian ou escolhe comprar direto pela Amazon? Muitos pacientes não foram alfabetizados tecnologicamente, né? Ou tenho pacientes que não conseguem interagir com o teclado virtual, OptKey, por exemplo, o software, e acabam tendo que ter um software mais específico, mais voltado para a comunicação. Então, assim, não é um melhor que o outro ou um pior que o outro, é um para cada caso. Né? Por exemplo, as crianças que têm a doença do neuromotor, a atrofia muscular espinhal, geralmente a gente tem que ter o TOB vendido, né, comercializado em loja, principalmente por essa história dos softwares. Mas a maior parte das vezes o TOB comprado pela Amazon, ele dá conta do recado. Mas muitas vezes eu sou chamada, ou o Ronaldo é chamado para entender por que o TOB não está, por que o mouse ocular não está dando certo, e aí muitas vezes, ou grande parte das vezes, é o posicionamento. E pensando nisso, o Ronaldo nos presenteou, acabou resolvendo um problema de mercado. Acho muito bacana. Eu terminei meu doutorado na engenharia e lá se fala muito em design thinking, como você desenvolve um produto diretamente com a demanda, né? Diretamente com a pessoa que precisa. Então, o Ronaldo criou um suporte de computador, de notebook ou de tablet, e agora ele conseguiu também passar isso para o celular, para os meus pacientes bebês, crianças que precisariam de um suporte menor, e esse suporte é super bacana, super também é outro preço de mercado, outra customização. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho também desse produto que você criou e que ajuda muito a gente. Tá. Na verdade, eu não criei, né? O suporte já existia, foi criado por um designer paulista chamado Nelson Mota, uma pessoa fantástica, só que era um suporte baixinho. E quando eu vi esse suporte, eu vi que ele articulava, eu falei, gente, é isso que eu preciso. Porque eu entrava em pânico quando eu tinha que fazer uma implantação e eu descobria que o paciente ficava em cama hospitalar, que é o pior cenário que eu entendo para você posicionar um rastreador ocular, captando os olhos da pessoa, principalmente quando ela está mais deitada.
E é meio difícil você improvisar qualquer coisa. Às vezes, quando tinha grade na cama, eu erguia, pedia para erguer, atravessar uma madeira e usar como mesa. Só que ela não inclinava. E muitas vezes, se a pessoa está deitada, o laptop tem que levitar, ele tem que inclinar no sentido do rosto. E, enfim, eu entrei em contato com essa empresa, eles disseram que não fabricavam mais, eu briguei com eles, né, e fui atrás do dono, do Nelson Mota, ele me explicou os motivos pelos quais ele não podia mais comercializar esse suporte, e do nada, eu acho que eu falo que muitas coisas é Deus guiando, né, e do nada eu falei para ele, então, me vende esse sistema, me vende esse suporte, porque eu estou com um pepino trabalhando com os pacientes dela e eu não vou ficar com esse pepino sozinho. Eu falei nesses termos com ele, esperando que ele fosse me xingar. E ele falou que já havia feito adaptações para ela nesse suporte. Eu até brinquei, a sua situação só está se complicando, né? E do nada eu falei, então me passa esse projeto, me passa a patente, me passa os direitos, o know-how, as ferramentas, eu vou fabricar esse suporte. E acabou que deu certo, a gente entrou num acordo e eu sou o proprietário do suporte da marca e ele foi adaptado para ir em altura de cama hospitalar e está aí atendendo, a gente já passou para bastante paciente. E não sei se deve ter alguém conectado aí na live que pode atestar. Não, seu fã-clube tá inteiro aqui, inteiro, inteiro. Só tem Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ah, Vai a gente, apanhar. então, assim, Ronaldo para presidente. eu agradeço demais, porque né, nós, como terapeutas ocupacionais, a gente tem que estar super antenado com o que existe no mercado, o que pode ser adaptado. E aí, nossa, Falar do Ronaldo. colar. Oi? Ah, calma, 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 tô chegando. Meu roteiro, Ronaldo, sou virginiana. Beleza, alguma dúvida relacionada a isso? Ok. O terceiro ponto. Não, a gente já falou então do Toby como você trouxe, a gente falou do suporte, agora eu quero falar do terceiro ponto que me interessa muito, que Uhum. é a questão da campainha quando os pacientes não conseguem mais se mexer de algum jeito. Então, só voltando um pouquinho atrás, a TO, quando ela vai acompanhando o paciente, ela consegue ir buscando alguma ação muscular, que Sim. geralmente fica um dedo, ou um dedo do pé, ou do pescoço. Uhum. Então, a gente consegue adaptar uma campainha comprada, que custa mais ou menos R$ 40, abre a campainha, isso quem me ensinou foi um TO chamado Rogério, levo lá na bancada do laboratório, soldo, troco o sistema, deixo bem molinho a campainha e adapto onde dá certo, essa campainha sem fio. Você Isso pode acaba. adaptar o switch. Tá, não é desse, mas é o comprado na Leroy Merlin, geralmente O dia ah, você aciona. e, é, não, então essa é uma solução que ela pode durar muito tempo ou não, mas quando o paciente não consegue mais ter nenhum movimento, a gente precisa de alguma solução. E não é só no Brasil essa solução, é no mundo inteiro. Eu sei que assim, quando tem os congressos mundiais, eu já vi projetos de terapeutas que tentavam criar dentro da máscara um sistema para chamar pessoas. Então, infravermelho, né, piscar de olhos, mas a gente sabe que tudo tem uma limitação. E aí, eu sei que você criou um sistema que tem dado certo, eu não sei com quantos pacientes você já implementou, então eu queria que você me falasse, e como que é esse sistema. Uhum. Então, na verdade, não fui eu que criei, né? Eu criei uma coisa de utilidade, porque esse sistema já existe em aqueles fones antigos com flip phone. Quando você erguia, ele acendia. Então, era esse tipo de sensor. A mesma coisa da tampa da máquina de lavar. Quando você abre, a máquina para de jorrar água. E quando você fecha, Aham. ela é esse mesmo princípio. É um sensor magnético que tem. Então, como normalmente as pessoas têm algum movimento no dedinho, né? Eu não gosto que o pessoal chama isso de campainha de sobrancelha. Pode ser usado no movimento de sobrancelha, mas pode ser usado se tiver um movimento mínimo entre os dedos. Você pode fixar uma parte no indicador, outra no polegar, ou entre qualquer outro dedo.
Outro dia eu peguei um paciente no Rio Grande do Sul que só tinha um movimento bem leve no polegar. E aí eu pedi para colocar um sensor numa trouxinha de arroz ou feijão e o outro ficava no dedo. Aí quando aproximava, tocava a campainha. Então tinha movimento de sobrancelha, mas eu falei, não, vamos reservar, vamos usar esse movimento do dedão. E deu super certo. Mas aí quando a pessoa não tem movimento nenhum, aí a gente pode partir para a sobrancelha. Eu só peço para mandar um vídeo e se faz um movimento assim, eu falo, já ganhamos, né? E aí é basicamente esse princípio, ó. Não sei se vocês vão ouvir, mas quando aproximou, tocou a campainha, olha. Não, Tá? é um universo que abre incrível. Isso você está comercializando também, Ronaldo? Estou comercializando. Bacana. Você posiciona com um micropore uma das peças e aí vai posicionando a outra com a mão até achar a posição que flexionando a sobrancelha aciona e aí você cola a outra peça na hora que a pessoa vai dormir e está pronto, né? Aí não sai durante a noite toda, né? Porque eu já ouvi vários relatos de pacientes que quando eles acordam de madrugada, o cuidador está roncando e aí eles querem xixi, querem alguma coisa, não pode gritar, não pode xingar, imagina a raiva que não passa, né? E não pode extravasar aquilo, né? E agora tem a campainha. Até mandei para um paciente da Paraíba, o Josinaldo, não sei se ele está na live, e a enfermeira está tudo querendo pedir as contas, porque o Josinaldo chama a noite inteira. Eu já falei, ô Josinaldo, só chama quando precisar, né? Porque senão você perde credibilidade, né, rapaz? Aí, mas é isso, mas o dispositivo está funcionando, né? E Bacana. assim, esse esquema que eu uso, ele é bem determinístico, porque eu tenho que pensar que vai estar uma enfermeira que não entende de ciência de foguetes, que não tem paciência de ficar girando para achar a posição. Então, esse dispositivo, por ele ser quadradinho, a hora que aproximar, e sempre vai ser a mesma posição. Porque eu já vi outros dispositivos que às vezes a cuidadora reclama, olha, tem madrugada que é um inferno para eu achar a posição que aciona a campainha. Né? E pensando nisso, eu fiz uma modificação. Então é E isso. se o paciente quer comprar, ele te escreve, fala, Ronaldo, me envia esse kit, aí você dá a retaguarda de como instalar. Isso, normalmente, quando chega, eles mesmo, a cuidadora já vai lá de abelhuda e faz, né? E aí, É isso que eu vou falar. aí eu fico olhando, eu falo, aí eu fico contente, né? Falo abelhuda, mas eu fico contente, eu falo, não, se a cuidadora foi lá e resolveu o caso, é porque eu não preciso mandar um manual detalhado e é autoexplicativo. Que a ideia é mandar a coisa mais simples possível. Mas já aconteceu de alguém chegar, olha, chegou e já testamos e não funciona. Eu falei, não, pera lá. Aí eu tive que gravar um vídeo e mandar como que ela teria que fazer para conseguir ter sucesso. Mas também deu certo também. Aí eu já tenho o vídeo do jeito, e se precisar eu corro e mando o vídeo. Que legal, Tá? Ronaldo. Muito bom. Bom, aí agora é o quarto assunto aqui da minha lista, que talvez esse seja o que eu mais estou feliz e ansiosa, porque o Ronaldo veio na minha casa hoje, deixou na portaria, falou, Dri, eu tenho uma surpresa para você, eu quero que você olhe e me fala o que você achou e mostre na live. Então, pensando nesse conceito, né, do que a gente tem de falta de produtos assistivos no Brasil, né, o mercado nacional é pouco, né, é pouca produção nacional. A importação ela existe, né, a gente consegue comprar, mas, por exemplo, eu percebo que com essa história da pandemia as importações caíram demais. Ela está voltada para itens essenciais de hospitalares, então a gente está com menos produto ainda. E aí um gap enorme, né, que acontece com muitos pacientes com ela, que eles têm a fraqueza da musculatura de pescoço e precisam de colares cervicais. E esse não é só um problema no Brasil, mais uma vez é um problema do mundo inteiro. Nesse último simpósio de ela que teve em dezembro, que é a procura
proporcionou de eu participar, foi incrível. Eles fizeram um estudo de quais eram os principais dispositivos que os pacientes usavam no pescoço. E aí, em primeiro lugar, era o colar Headmaster, que é o mais famoso, mas tem um outro modelo de colar que já superou o Headmaster, que depois eu posso até mostrar, é um bem mais sofisticado, mas que os pacientes conseguem ter muito mais conforto atualmente. Então, é esse modelo de colar, que eu esqueci o nome, eu me preparei, mas eu Mas eu vou preciso. fazer também. Esse eu acho um pouco difícil, mas vamos lá. E aí, segundo o Headmaster, e o terceiro é o colar simples de espuma, que é universal, todo mundo precisa ter esse de espuma básico, né? Recortado, diminuído, mas acaba sendo um recurso simples, barato e eficiente para pacientes que não têm traqueostomia, né? Quando tem traqueostomia, são esses outros dois modelos. E aí, quando eu abri, veio num embrulho de presentes que eu tô contando hoje. E aí, esse daqui é o Headmaster, ó, que o Ronaldo acabou de criar. E ele já tinha falado que ele ia fazer isso. Então, ele deixou aqui esse protótipo, mas para mim já está super bacana de uso. Para quem não conhece, esse é o Headmaster. É E aí eu fiquei importante muito feliz e eu ser pelo Taian. queria te perguntar. Que bacana. O que você pretende fazer agora? O que a gente tem que fazer para ser voluntário, para testar? Eu já tenho o meu e aí eu já quero saber como que a gente pode colaborar para que a gente tenha esse produto no Quero o mercado. meu. Eu quero o meu também. Para vocês terem ideia, a compra sai mais ou menos pela Amazon, quando a gente consegue comprar, né? $139. E a taxa de 120, entrega para o Brasil, ela sai em $169. Então a gente está falando vai para aí. R$ 200, é uma loucura. A gente está falando de muito dinheiro, né? E assim, agora eu tô sem opção, porque a Amazon, quando chega para entregar no Brasil, já termina. Então, já faz dias que eu tô monitorando para um paciente e a gente não consegue comprar. Então, eu tô super feliz também com essa quarta. Esse era o quarto assunto que eu queria abordar hoje. Uhum. E queria saber o que você pensa no futuro em relação a esses produtos, porque o Ronaldo é um só e aí todo mundo quer o Ronaldo. E eu sei que quando você vai na casa dos pacientes, você fica 4, 5 horas, 6 horas. E aí como que você pensa em crescer esse mercado? Como que você pensa em que esses produtos fiquem, né, que tenham uma produção maior? Queria saber de você, assim, como que você vê esse modelo Por de isso negócio. eu estou me testando e testando o mercado, né? Porque eu quero, assim, a minha prioridade é custo acessível, né? E por conta disso eu acabo me sacrificando, né? Eu também não quero contratar um monte de funcionários e encarecer o produto, né? Mas eu não sei, eu vi a carência desse produto e fui para a oficina e fomos para a fundição, fazer um monte de testes com ligas metálicas até encontrar uma liga que fosse flexível e moldável e rígida ao mesmo tempo, né? Você vê que sustenta o peso da cabeça, né? E funciona tipo como uma mola. E essa parte é um pouco complicada de produzir e tem as melhorias que a gente quer fazer, né? Com o tecido e tal. Eu já estou com um advogado de patentes para fazer um registro, né? Para até proteger isso, né? Porque daqui a pouco todo mundo vai querer ter a ideia de fazer também, né? Então, eu vou ver a possibilidade de deixar isso registrado e esse próprio evento nosso já é um registro, né? Que é o primeiro dispositivo do tipo no Brasil, acho que é importante. E não sei, a gente tem que testar e ver, né? Mas, pelo que eu vi, a gente consegue fazer uma produção bacana e passar para os pacientes a um custo bem mais acessível que o dispositivo americano. Tá. Né? Agora, o que vai ser, eu não sei, porque eu tenho trabalhado fora esse dispositivo, já umas 15 horas por dia, de domingo a domingo.
e já uns 4 anos sem férias, né? E vamos ver como a gente consegue, mas eu não sei, tem muita inspiração lá de cima, entendeu? Para fazer. E eu vendo a garra dos pacientes com ela, assim, eu tenho vergonha de ter preguiça, né? Então, E a gente agradece muito, muito a gente mesmo. tem que É, tem, trabalhar. tem duas perguntas aqui que eu Uhum. acabei, né, deixando pro final, mas são duas perguntas relacionadas à comunicação que eu acho que é importante a gente trazer. Tá. É, a Roberta Santos perguntou: para quem tem movimentos, né, aprender Libras é legal, pois envolve coordenação motor e outras coisas? Aprender a comunicação por meio de Libras é bacana para qualquer pessoa, mas acaba sendo algo bem cansativo, né? Assim, você Uhum. tem que manter o membro superior geralmente, gesticular, fazer bastante Uhum. expressão facial. A Ana Lúcia Fono está aqui a Peta, ela pode complementar melhor. Para quem tem movimento, existem alguns recursos. A escrita, né, acaba sendo uma forma de comunicação, né? Porque aí acaba escrevendo mais rápido, mais fácil, mas tem muitos aplicativos onde você digita e vocaliza, aplicativos gratuitos de smartphone, e muitas pessoas acabam usando essa forma de comunicação. Quando são discursos mais longos, por exemplo, porque esse é um caso de geralmente ela bulbar, que a pessoa perde a fala, mas não perde a força apendicular, né? Os movimentos. E tem outra pergunta aqui que passou batido, do José Luiz Pereira: se um alongamento em extensão, uma extensão da mão, é viável para o portador de ela mexer no interruptor e abrir a porta? Não, muitas vezes só o alongamento não. Quando a gente faz avaliação, a gente tenta entender qual que é a eficiência de cada grupo muscular, né? Então, para eu conseguir apertar um interruptor, eu preciso ter musculatura adequada, que estabilize a minha escápula, que eleve meu ombro, que estenda meu cotovelo, que faça pronação, que mantenha o punho estendido e o dedo estendido. Então, assim, é muita musculatura muitas vezes, e esse neurônio motor pode não ser o suficiente para essa ação. Então, não basta o alongamento, não. O alongamento, ele quando, por exemplo, a gente tem um comprometimento maior de neurônio motor superior, onde a gente tem tendência a clônus, a espasticidade, e aí o alongamento ele é efetivo. Quando a gente pensa em manutenção e principalmente manutenção, não vou falar em ganho, que a gente não pode falar, mas manutenção da força muscular, os exercícios isométricos e ativos assistidos de forma segura, com terapeuta ocupacional especializados, eles são muito importantes para potencializar a função dos membros superiores, tá? Então, eram essas duas perguntas lá em cima que eu não queria deixar de responder. Ô, Adriana, como você parou para fazer essas perguntas, voltar nessa parte, tem duas que eu acho que você não viu e eu tinha anotado quatro. Duas você já Ah, falou, né? Então, aham. tem uma da Lene, a Lene Santos, que fala assim: meu marido está com pé de bailarina. Ele ainda não tem atrofia. Ele precisa de órtese nos pés? Ó, essa é uma pergunta super importante, muito mais voltada para o fisioterapeuta. Mas se ele tem o pé de bailarina, quer dizer que o músculo que mantém, né, que sobe a pontinha do pé para cima, tá mais fraca do que o que mantém para baixo. Então tem indicação de órtese, sim. Agora, qual o modelo de órtese? Um modelo estático que só deixa em 90 graus, um modelo articulado, porque eu vou conseguir ajudar em alguma transferência. Isso é muito importante de se discutir junto com a equipe interdisciplinar de fisioterapia, o fisiatra, a terapia ocupacional. Então, sim, tem indicação. Tá. A outra eu vou perguntar, acho que mais para frente, porque fala assim, tem a ver com a parte da comunicação, dizendo o seguinte: o que acontece, quer dizer, a Bruninha Almeida? A situação, às vezes, é muito mais difícil e complicada quando o paciente não ajuda ou não quer se comunicar, ou não pode também, através do notebook, né? E aí, quais seriam os meios, né, para isso, né? Eu vou responder primeiro, mas depois o Ronaldo complementa. Como agora a gente tem muito mais acesso ao mouse ocular, muito mais acesso, né,
do que antes, como eu iniciei a live, o que a gente consegue perceber é que se tem um comprometimento frontotemporal, esse comprometimento fica evidente com o uso da tecnologia. Né? Se antes a gente não tinha como interagir, como se comunicar, ou a comunicação ficaria mais voltada a perguntas dicotômicas, ou pouquíssima comunicação sem a tecnologia, quando a gente traz um sistema que promove, que mantém, né, dá outra oportunidade de interação e de comunicação, a gente percebe que muitas pessoas não é que não querem ou não conseguem, ou não querem, não têm vontade, elas não conseguem, juntar duas sílabas. Eu já acompanhei diversos pacientes que falavam, né, eram fluentes em idiomas, em 5, 6 idiomas, e que não conseguiam montar uma palavra, né, por meio do teclado virtual do comunicador. Então, esse é um ponto bem importante para ser acompanhado, monitorado e discutido entre a fono, entre a TO, entre o médico e a família. Né? Como que fala? É um, é um procedimento muito transparente que deve ser compartilhado. O Ronaldo, muitas vezes, ele me liga chorando, triste, Dri, não consegui, não consegui, não consegui. Acho que agora ele parou de fazer isso. Mas ele falou, você tem que me ajudar. Eu falei, Ronaldo, a gente tem uma limitação que não está no nosso controle. Né? Então, eu queria que ele falasse um pouquinho nisso e como que é delicado e como que é importante a maneira que a gente conversa com esses familiares e cuidadores quando a gente não tem sucesso com a tecnologia. Só complementando, muitas vezes eu não tive sucesso mesmo, né? A família, a gente testou, no teste foi ótimo, e aí na evolução natural da doença a gente não conseguiu ter esse sucesso. Tem muitos recursos para serem utilizados, por exemplo, o audiolivro, levar o Netflix para a tela, para o controle. Então, tem algumas coisas, montar álbuns de foto, tem interação que o mouse ocular ele pode fornecer que não seja montar palavras, né? A complexidade de montar palavras. Então, eu já passei inúmeras vezes por isso e eu quero que o Ronaldo fale um pouquinho sobre isso também. Então, essa parte eu acho frustrante, né? Porque os casos que eu peguei de pessoas que não conseguem até calibrar o rastreador ocular, mas na hora de dar uma resposta mais complexa, acaba não conseguindo. E você vê que a pessoa normalmente entende tudo que você fala. E é só a saída de informação que sai truncado de alguma forma. É uma parte que me frustra muito, porque eu acho que deveria ter um especialista para quem eu endereçasse esse caso. E, infelizmente, não existe, né? Então, é uma parte assim, que frustra muito, quando você vê que o cognitivo da pessoa não está mais ali, né? Mas, às vezes, você tem umas surpresas gratas. Outro dia eu fui fazer um atendimento com a doutora Adriana Pérez, e aí fui levar um suporte para um rapaz. E aí ela começou a estimular ele, lógico que não é com o OptiKey, né, com o outro TOB, e ela tem outros esquemas de estímulos, mas ela começou a estimular, eu vibrei, né, eu falei, cara, que legal quando você vê que o cognitivo da pessoa está aí, né, e isso me deu muita alegria, né, mas a situação que você não pega o cognitivo mais uma pessoa é muito frustrante para mim, né? Porque a minha missão é fazer pessoas se comunicarem, né? E eu ainda não lido bem com esse tipo de limitação, né? A Ana Lúcia fez um comentário aqui, a Peta, o indivíduo com déficit frontotemporal terá dificuldade com qualquer maneira de comunicação e adesão às estratégias propostas. Lidar com esse limite terapêutico requer cuidados, mas já presenciei a delicadeza e a paciência do Ronaldo a lidar com esses pacientes, e mesmo a felicidade de conseguir realizar alguns jogos, né? Isso o Ronaldo, no teste, né, acaba usando alguns joguinhos interessantes. Uhum. Eu queria complementar isso que o Ronaldo falou. Eu peguei um caso que eu acompanho desde o início do diagnóstico,
uma Ela Bulbar, onde a gente usou o mouse ocular comercializado, né, pela loja, com software, com automação residencial. E aí também tem uma outra pergunta que eu acho que é legal a gente falar, a diferença do TOB 5 para o 4, que é principalmente a oportunidade de ter mais automação residencial e mais facilidade com isso, de interação com os equipamentos, internet das coisas. E essa paciente, ela né? Ela é super tecnológica, tem, né, antenadíssima, e a gente entrou muito cedo com o mouse ocular, e ela também escrevia no iPad. O iPad tem um sistema que ele entende as letras feias e transforma em vocalizador. E aí, o que aconteceu? Ela está num momento da doença onde ela está com a vista, com os olhos muito cansados, e o rastreador ocular ele está sendo limitante, ele está trazendo mais tristeza do que alegria, né? Porque ela quer escrever, isso é uma característica interessante, né? Que as pessoas querem escrever a frase completa, né? Por mais que tenha o preditor de palavras, as pessoas se comunicam e elas escrevem como elas se comunicam, né? Então, essas pessoas se sentem incomodadas em responder: Oi, Ronaldo, né? Então, oi, Ronaldo, tudo bem? Boa noite. Isso é cultural. E aí eu me deparei com essa dificuldade dela, da limitação do equipamento, da dificuldade atual. A gente já está programando de testar o TOB 5 para ver se vai ter algum sucesso maior. Mas enquanto isso, o que eu percebi? Qual que foi meu gap junto com a fono? A gente não treinou ela analogicamente. Simplesmente a gente não treinou ela com um pedaço de papel, com alfabeto, né? Porque ela foi tão tecnológica todos esses anos. E aí, justamente, eu liguei para Adriana Pérez para ela me ajudar nesse caso, e ela foi lá para ensinar a comunicação analógica com um pedaço de papel, e foi incrível. E a filha já me ligou dizendo que bacana, né? Que elas estão se comunicando, que não seja, por enquanto, pela tecnologia, enquanto que a gente não resolve essa outra parte. Então, só compartilhar. Essa comunicação analógica que você fala é uma tabela? Tabela de papel, de alfabeto em papel. Como é importante a gente pensar, né, quando não tem a tecnologia, comunicação rápida, né, quando eu não estou em frente ao computador. E essa tabela funciona bastante, exatamente como você falou, principalmente quando você não está em frente ao computador, ou mesmo quando a pessoa não tem ou não consegue, por algum motivo, estar perto do computador ou não tem um computador ainda, né? Então, é bem interessante. Tem várias tabelas. Tem uma até que o Marcelo Farinelli, né, paciente, ele fez essa tabela e muita gente usa, né? Aqui em casa a gente usa uma portuguesa. Porque, na verdade, a melhor tabela é aquela que você aprende, que você se acostuma a fazer. Então, essa portuguesa a gente começou usando lá em Portugal e o Fábio se adaptou a ela e ficou sendo ela, que é interessante também e tudo bem, né? Mas é muito importante as pessoas saberem também que tem esse mecanismo, né? Enquanto ela não tem condições de ter um mouse ocular ou não consegue ter acesso, porque não vende aqui no Brasil, aqui sai caríssimo, é importante saber que tem essa possibilidade da tabela. Né? Sim. E a tabela está sendo uma coisa muito... Eu digo que é brincar de palavras, né? Adivinha qual é a palavra. Às vezes, na terceira letra, você já sabe qual é a palavra que a pessoa está querendo dizer, porque você está dentro do contexto. Né? E a comunicação, ela é tão bonito de ver, assim, porque as pessoas realmente... Hoje a gente se comunica, mas não... como que fala? A gente escreve, fala, mas não se comunica, né? A gente deixa passar tanta coisa, e quando eu percebo que eu tenho que usar a tabela com algum paciente, a gente está tão junto, está tão conectado, é importante ter essas duas maneiras, né, de comunicação. Rô, você quer complementar mais alguma coisa? Tem mais duas perguntas. Como que está o tempo, Lina? Não, tá indo, então se tem tempo. E não sei se você viu a pergunta da Margarida, duas pessoas perguntaram sobre, no caso do colar, você chegou a ver? Vamos ver. Fala. É sobre a deglutição com o colar. Então depois você coloca, só isso.
Tá, Mas, essa história do colar em relação à deglutição é sempre imprescindível fono e fisiorrespiratório. Eles que vão decidir por quê. As pessoas com ela, com doença do neurônio motor, geralmente precisam fazer mais flexão de pescoço para conseguir deglutir sozinho, para ter a segurança da alimentação. Então, assim, o colar é um conjunto. Por mais que o Ronaldo criou o equipamento, quem Hum, prescreve, quem indica, é sempre um conjunto de profissionais que acompanham esse paciente. Né? Isso é importante deixar claro aí, porque tem a altura, tem a medida, é, né? Por isso que é bem importante a equipe que vai acompanhando ter essa indicação. então, isso é muito importante o paciente e o familiar, né? Ter, e o paciente também ter essa noção, porque ele fica naquela ânsia de ter alguma coisa que mantenha, né? Que saia dessa posição, porém, às vezes, aquilo acaba colocando ele numa posição em que ele pode engasgar mais, ele não Sim, né? consegue respirar, Tronco a falir. virar e acaba sendo uma coisa prejudicial para ele. Então, sim, daí a importância do que você falou, Adriana, do fisiorrespiratório e do fonoaudiólogo em conjunto prescreverem e como seria, entendeu? Qual o melhor, se é uma espuma, se é os outros tipos todos que tem por aí, sim, né? sem dúvida, sem dúvida. Tinha mais uma? Porque agora eu tenho mais duas aqui embaixo, mais duas perguntas. Não, pode ir. A Roberta ainda quer saber, a TO me acompanha, me deu alguns exercícios, como brincar de massinha de modelar, apertar um pregador e alongamentos para prevenir e manter os movimentos, tá certo? E ela falou que as libras seriam uma boa porque ajudaria nessa prevenção e manutenção. Sou paciente ela juvenil. Ó, depois você pode, a Alina te passa meu contato e a gente conversa no privado sobre isso. Eu posso te dar algumas orientações e se a TO topar, a gente pode conversar, trocar algumas ideias. Como eu vou reforçar, quando a gente faz uma avaliação minuciosa dos membros superiores, muitas mãos, vou dar um exemplo bobo aqui. A maior parte das vezes esses dedos, né, que a gente chama de interfalangianas proximais, ficam dobrados. Quando eles ficam dobrados, o que isso quer dizer? Que o músculo que fecha os dedos, que dobram os dedos, estão mais fortes do que os que esticam os dedos. A mesma coisa com o punho. Se o meu punho cai, quer dizer que a musculatura que estende o punho está mais fraca do que a que dobra, a que cai. Então, eu tenho que ter um programa de exercícios coerente com esse equilíbrio muscular, né? Então, por isso que é importante a avaliação para a gente definir, cada caso é um caso, mas definir o programa de exercícios que é muito efetivo e importante de ser feito. Quem que é essa paciente que eu vou passar seu A contato? Roberta Santos, a Roberta Tá, vai. Santos. Ela Tá. depois você passa para. O Fernando Mioto Ronaldo pergunta: boa noite. Sobre o Toby, tem dia que funciona uma maravilha, tem dias que mesmo deve ser dando restart, né? Avisando, Restartando ou reiniciando o notebook, umas 3, 4, porque o Toby e o notebook não se conversam. Por quê? Então o Fernando está com problemas de tecnologia. provavelmente é o posicionamento do computador, mas ele tem que me chamar na hora que ele tiver algum problema. Entendeu? Faz um tempão que o Fernando não me chama. O Ah, mas Fernando, você pode chamar o Ronaldo e ele entra, você pode entrar junto com ele, como você faz às vezes, né, Ronaldo? uma, Remotamente, né? uma vez, a primeira vez que ele foi calibrar, ele me chamou, eu montei o computador, era 1h da manhã, na hora de calibrar, você acredita que o Fernando dormiu? Fernando! Ronaldo, isso pode ser também a capacidade, a memória do computador dele, tá muito carregado. Máquina muito boa, só não é perfeita porque não tem SSD a máquina dele. E isso pode estar interferindo. Mas eu aposto, sim, 70%, 80%, que é o posicionamento. A hora que o pessoal coloca o computador para ele, talvez não esteja bem colocado, e aí ele sente dificuldade. Ontem Pode mesmo, ter também muitas abas abertas. eu acredito que não, que eu até já dei essa orientação para ele, não abrir muita, né? Porque ele só tem 8 GB de memória,
e realmente não pode abrir muita janela. Eu acredito que não seja isso, não. Tá? Ó, é Mas, legal agora aproveitar e falar, Lina, que lá no Procura tem um passo a passo muito bacana do tipo modelo mais adequado de notebook, de É. tablet, né? Isso é bem legal antes do paciente comprar, se ele não conseguir ainda. É um minutinho com o Ronaldo, então também é compartilhada essa informação, que eu acho que é bem não, é importante. sempre que eles me procuram, a primeira coisa que eu pergunto é: tem notebook? Tem. Então, me passa essas e essas características para eu ver se atende ou é possível adaptar gastando menos. Né? Ah, E nós temos, então, no nosso site, aproveitando o que a Adriana falou, se a pessoa entra no nosso site, vai lá, tem um item lá chamado Informações Úteis. Aí você clica lá, aí tem vários outros itens, e um deles é comunicação assistiva. E aí você clica nele, o primeiro item são informações sobre os TOBs, né? Então, qual é a característica, o que é o OptiKey, que é o TOB I, o novo TOB 5 que agora está sendo vendido, e, além disso, qual é a característica, a capacidade se você for comprar um novo notebook, quer dizer, o que o seu notebook tem que ter, no mínimo, para que ele tenha um bom desempenho na instalação do TOB, porque não adianta você simplesmente ter qualquer computador e aí você começa a ter esses problemas que o Fernando Mioto está tendo, né? Que são problemas com, eu não consigo clicar nas letras corretamente, eu clico, ela vai para outra, enfim. E isso, às vezes, é de capacidade, às vezes é a tecnologia do aparelho. Né? é bacana falar, né? Porque tem muitas pessoas que acabam desistindo de usar por problemas tecnológicos. Mas deixar claro que a gente está falando em termos de máquina. Então, a máquina, né? O hardware, ele pode quebrar, o sensor pode também cair no chão e quebrar. E pior, o software pode parar de alguma forma de comunicação se não atualizou algum sistema do computador. Então, isso é algo que é legal a gente ter uma pessoa como o Ronaldo. O Ronaldo já me salvou muitas vezes em relação a essas dúvidas. E é legal quando um descobre uma dica, compartilhar para que tenha cada vez menos problemas relacionados a isso. Eu gosto sempre de falar para o paciente. O terapeuta ocupacional ele é responsável muitas vezes para falar como ele vai utilizar o computador. Né? Então, como é a ferramenta, se é o mouse ocular, se é um mouse ainda com o teclado virtual sem clique, né? Assim, como que, de acordo com a capacidade de cada um, né? Até chegar no mouse ocular. Mas é muito importante ter uma retaguarda tecnológica bacana, sabe? Uma pessoa que entende de tecnologia a mais na casa para evitar que deixe de usar por problemas relacionados ao software ou ao hardware. Muitas vezes a pessoa insistindo, usando, que ela vai desenvolvendo. E é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta que dá ao paciente autonomia de vida, entendeu? Ele consegue se comunicar com todo mundo. Hoje em dia, todo mundo tem WhatsApp. Então, ele coloca o WhatsApp dentro no desktop dele, no computador dele, e ele se comunica com todo mundo. Ele pode passar e-mails, ele pode entrar no banco dele para ver saldo, ver extrato. Ele pode ver vídeo, entra no YouTube, vê vários vídeos. Enfim, pode fazer tudo que hoje a gente faz com o mouse, ele pode fazer com mouse manual, ele pode fazer com o mouse ocular. Mas isso é treino, é insistir. Eu digo isso de experiência própria aqui em casa. O Fábio, no início, tinha dificuldade, mas pelo fato dele querer escrever o livro, ele acabou ficando muito, muito, muito rápido nisso e muito experiente, né? Exatamente. O livro. Ele escreveu um livro, vira aí, só para mostrar quantas páginas. 400 páginas o livro tem, entendeu? O livro grosso para caramba, e ele, com isso, ele conseguiu ter bastante experiência e usar a tecnologia em várias outras coisas, além de só se comunicar para sintetizar em forma de voz ou escrever para alguém alguma coisa. Ele faz tudo no WhatsApp. Às vezes eu mesma fico impressionada a experiência que ele tem
de usar aquilo, né? Sim. E o Fábio, por exemplo, quando eu fui avaliá-lo, ele não tinha ainda indicação de usar o Toby, mas ele já tinha o recurso, né? Ele usou, a gente testou o mouse de pé, né, por meio dos pés, com teclado virtual, ele foi de outras formas. Isso é importante falar, nem todo mundo precisa ir direto para o mouse ocular. Às vezes a gente consegue. Essa semana mesmo eu fui avaliar uma paciente que estava usando inclusive com o pé, o mouse clicando. Falei, não, vamos ao posicionamento completamente inadequado, um sofá, né, que não era o adequado para ela, sem mesa de apoio, sem suporte do membro superior, e no final a gente posicionando o mouse e ela não sabia que tinha um focalizador sem ter que clicar, isso já resolveu a vida dela. Então, às vezes é mais simples, um passo atrás, para depois a gente pensar no mouse ocular. Isso é importante. Eu tinha até esquecido que ele passou por essa fase do mouse no pé, né? É? Existe um mouse no pé que tem as duas funções, acho que eram 3 pedais, eu não me lembro por quê. Dois. 2 pedais, então, É, 2 pedais que é a tem função botar no... é exatamente o que o mouse tem, esquerdo e direito, né? E também, eu lembro que ele também chegou a ver, mas acho que ele não comprou, o mouse tipo stick, né? É, Um joystick que você mexe, às vezes o paciente não consegue mexer, mas ainda consegue ter esse manuseio, esse movimento, né? Então, assim, aí é que entra toda a parte também da terapia ocupacional com essas orientações. Existem milhões. Até anotei aqui para depois eu ver com você, Adriana, para a gente divulgar, às vezes assim, botar umas fotos do tudo que tem de adaptação, aquela coisa que você adapta na caneta, que você adapta na Não, escova de aí tem o dente. Mibrela, já divulga o Mibrela. No Mibrela a gente coloca todas as dicas, né? No Ah, Mibrela. então eu vou botar um link para o Mibrela. Pronto. Que aí ali a pessoa pode ver tudo que ela está no estágio inicial dela, da doença, tudo que ela pode utilizar, usufruir, coisas que você pode, aquela coisa que você pode engrossar, a colher que é torta, como é que chama? Eu lembro tudo isso, o copo que tem um espaço para o nariz, para você não ter que fazer isso para tomar, É, entendeu? Tem muita coisa mesmo, e tudo isso é relacionado à terapia ocupacional. sim, Né? sem dúvida, sem dúvida. Mas o Mibrela, divulgando aqui, se você colocar no Google, M-I-B-R, Em M, breve mesmo, né? Mibrela. Você entra no site, ele está hospedado no site do Instituto Paulo Contígio, que é um outro instituto Eu também. acho que a gente tem Acho no que tem o nosso link direto. site. E É. lá tem, se você clicar nas dificuldades, né? Estou tendo dificuldade de segurar um talher, dificuldade de sentar no vaso sanitário. Então, lá eu alimento e coloco todos os tipos de dispositivos assistivos que podem ajudar as pessoas com ela em diferentes fases da doença. É. Então, Tem eu uso. sim, quer ver? Olha, mas eu vou botar isso no nosso grupo do Facebook. No nosso site, se a pessoa for indicações, no item indicações, dentro de indicações, sites de organizações no Brasil e exterior, aí tem organizações no Brasil ligadas a ela. Clica nesse item, organizações no Brasil ligadas a ela, e você vai ver que lá embaixo, o último item é a Mibrela, Manual Interativo Brasileiro de Esclerose Lateral Amiotrófica. E aí você entra e ele vai direto para esse site. Site ou Eu PDF, confesso não que eu lembro o que. preciso adicionar mais alguns produtos, mas com o bebê eu não estou mais tão antenada, mas em breve eu preciso adicionar mais alguns, mas o Tob 5 já tem tudo que vai lançando, eu procuro adicionar. Tem uma pergunta aqui sobre colchão pneumático, do Jaime. Eu uso colchão pneumático e vou descendo, isso faz com que o cuidador tenha que me erguer diversas vezes ao dia. Jaime, eu nunca prescrevo colchão pneumático. Eu particularmente, se o paciente compra por conta própria, né, e se adapta, tudo bem, né? Time que tá ganhando, eu não mexo. Mas o colchão pneumático, ele, na verdade, esses colchões eles são feitos muito para pacientes que são que têm pouca sensibilidade, que como que eu vou falar, que tem dor. Tem outras formas da gente dar um conforto, de dar amortecer entre o colchão e o corpo do paciente que não seja de forma plástica e com esse sistema que realmente acaba atrapalhando mais ainda
as transferências, né? Então, depois também, se você quiser me escrever, eu posso te dar algumas outras sugestões mais confortáveis para o corpo, que precisa de um amortecedor, precisa, porque a gente perde a musculatura, né, na esclerose lateral amiotrófica. Então, as extremidades ósseas ficam muito, a gente acaba sentindo muito, dependendo do colchão. Então, tem outras sugestões que eu poderia te dar se você não se adaptou com esse. E é verdade, aqui em casa eu cheguei a colocar, Adriana, esse colchão, e eu tirei, porque um dia o Fábio, ele ainda se mexe, você tira ele da cama, põe na cadeira e tudo mais, e numa dessas dele sentar e colocar, ele quase escorregou, né, do colchão, e quase foi ao chão ali. Então, a partir dali daquele dia, eu falei, chega, tira ele daí, como ele já não fica muito no ele, tem essa mobilidade de mexer muito ele não fica deitado o tempo todo, então aí eu tirei. Então tem que tomar cuidado. Lina, eu vou complementar. Toda vez eu costumo falar assim: se você vai comprar um colchão pneumático, vai comprar alguma solução sem orientação, pega e testa para você, que tá, né, que tem musculatura, que tá forte, que tem força. Se for ruim ou estranho para você, é infinitas vezes pior para o paciente que tem ela. Então, por isso que às vezes é importante trocar ideias, conversar com profissionais para evitar o gasto desnecessário. É verdade, é verdade. Boa dica. O que mais? A Marília fez uma pergunta para a Adriana, se ela pode fazer um atendimento remoto. Pode sim, pode sim. Eu tenho feito bastante. Agora em pandemia, né, as pessoas ficaram muito mais abertas em relação a isso e tem dado muito certo. Eu acho que o teleatendimento é uma forma de você entrar na casa sem entrar e consegue. Eu tenho conseguido bastante intervenção por meio do teleatendimento, sim. Quem perguntou isso foi a Marísia, do Espírito Santo? Isso. Ah, tá. E aí eu Lá passo o no contato depois. um profissional TO na cidade dela. Olha que legal, tem o Ednan Teodoro, que ele falou: sou biólogo e uso Toby para ler, escrever, pesquisar e ajudo as minhas sobrinhas com as atividades da escola e faculdade. Deve ser o homeschooling agora, né, Ednan? Que você tem ajudado bastante. É ótimo para passar o tempo. Ai, que bacana. Você vê, né? Se deu bem de primeira com o sistema. Não, e isso, gente, eu volto agora a falar, saindo um pouco da TO, mas é uma coisa que eu acho muito importante, é que o paciente de ela, apesar dele ser uma doença rara, uma doença sem cura, uma doença que evolui, cada dia você está pior, né, do que o dia anterior, é muito importante que a cabeça do paciente, que ele pense, ele falou, não, eu vou dentro das minhas limitações e dentro das, não só limitações físicas, até mesmo financeiras e tudo mais, tentar continuar a vida, tentar dar sentido à minha vida. Não adianta você ficar numa cama ou numa cadeira de roda esperando a morte chegar, literalmente, né? Porque todos nós vamos chegar a isso. Ninguém sabe quando, né? Eu digo muitas vezes para o meu marido, olha, quantas pessoas você já perdeu desde o dia que você foi diagnosticado com ela? Perdeu por outras coisas, entendeu? Acidente, infarto e problemas que acontecem no corpo, enfim. Então, assim, é muito importante que o paciente ele tenha isso em mente, ele dê vida ao que ele tem hoje, dentro do que é possível para ele. Então, que ele saia, que ele vá até o jardim de casa, que ele vá até a varanda de casa, vá até a janela, que ele veja que lá fora o mundo continua rodando, as pessoas continuam saindo e tal, cada um com seus problemas, entendeu? Então, isso é muito importante que ele veja e que ele utilize essas ferramentas que existem de terapia ocupacional, essas ferramentas de comunicação, seja a que puder, para que ele se comunique, para que ele tenha autonomia, para que ele tenha um pouco de vida própria, entendeu? Do que ficar dependente. Quem já está no estágio muito avançado, tem esses TOBs, tem essas outras coisas, formas de comunicar, que você pode interagir com o mundo inteiro, entendeu? Eu vejo o paciente, nós temos o exemplo, o Rick Ribeiro, ele não mexe mais nada, ele interage com o mundo todo, ele dá palestras, ele fazer com que ele seja uma pessoa útil, seja uma pessoa que sirva para fazer coisas para os outros também, entendeu? Para ajudar aos outros, nem que seja como exemplo, né? Ele é um excelente exemplo para muitas pessoas.
Então, assim, é importante que as pessoas... Eu vejo aquela paciente, a Maria Lúcia Wood Saldanha, é fantástico. Ela vai até jogo de futebol. Ela já tem tráqueo, ela está na cadeira de rodas, não mexe nada, está sempre com um sorriso lindo no rosto. E ela tenta viver, ela vai passear, entendeu? Ela vai ao mercado, bota a máscarazinha dela lá e vai vivendo, né? Então, é muito importante que o paciente de ela comece a pensar dessa forma, né? Fazer, poxa vida, eu não posso ficar aqui parada, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me interagir ou com os meus filhos, com os meus netos, com minha mulher, entendeu? Ter alguma vida, fazer alguma coisa, ajudar de alguma forma, entendeu? Isso é muito importante para o paciente. Todo mundo sempre vai descobrir, cada um tem suas limitações, cada um tem seu nível, né, da evolução da doença, é só cada um pensar como eu posso fazer. Cada um vai encontrar uma forma. A gente cansa de ver, você não vê tem aquele famoso, eu esqueci agora o nome dele, aquele cara que não tem as pernas, nem tem os braços, e vive dando palestra, vira, sabe, ele se mexe, ele cai, ele se levanta do jeito dele. Você encontra um mecanismo, você encontra uma brecha para você poder continuar tendo sua vida própria, né? Então, acho que isso é muito importante que o paciente de ela veja. E acho que a terapia ocupacional, como você falou, tem milhões de mecanismos, de produtos, né, que pode ajudar isso ao paciente de ela, como a mesma coisa na parte de comunicação. É isso. Uhum. Mais algumas perguntas? Ai, deixa eu ver aqui. Acho que não, acho que. O Roberta falou que o psicólogo é essencial, sem dúvida. A Vânia está aqui online. É isso que a Lina falou, vou corroborar. Como é uma doença mais comumente, né? Quinta, sexta década de vida. Todas as pessoas já desenvolveram diversos papéis ocupacionais na vida. São mães, são filhos, são avós, né? São profissionais. Então, quando a gente se depara com uma doença onde a gente vai perder o desempenho físico, a gente tem que, de alguma forma, descobrir como que a gente mantém essa autonomia, mesmo sem o desempenho físico. Então, sem dúvida, a tecnologia assistiva ela vem para nos apoiar, para nos ajudar no momento certo, da forma correta, e tem que fazer sentido para o paciente, né? Muitas vezes é só o paciente que tem que querer e tem que aceitar essa nova forma de fazer determinada atividade. Mas sem dúvida a tecnologia ela chega para prolongar essa interação, essa comunicação e proporcionar tudo isso que a Lina falou. Aí, É. aproveitar e agradecer o Ronaldo, é um super Eu que parceiro. agradeço. Espero que você continue pegando essas demandas do mercado e desenvolvendo os produtos e que a gente possa sempre contar com você. Queria agradecer demais e agradecer também a Procura, porque sem dúvida eu acompanho um pouquinho de longe e eu vejo como compartilhar o conhecimento, como isso é importante para todas essas pessoas. Eu que agradeço. Ronaldo, algumas últimas palavras, alguma coisa para dizer, para acrescentar? Não, só tenho que agradecer pela oportunidade e quero continuar ajudando se assim for o desejo dos pacientes. Estou aí à disposição. É isso aí. Então, quero muito agradecer vocês dois, né, voluntários da Procura, são excelentes, vocês saibam, tenho certeza que vocês fazem diferença. Quê? Queria falar dos livros. Do quê? Dos livros que foram escritos com OptKey. Então fale. Então, o livro do meu amigo Fábio Carvalho, de quase 400 páginas, foi escrito todo com OptKey. Tem o livro do Reinaldo Pisani Júnior, de São Carlos. É um livro técnico, um livro didático, que ele escreveu também todo com OptKey. Também um calhamaço, com muitas páginas. Tá? Tem o livro do Raul Oriansky, que também foi todo escrito com os olhos. E tem o livro do Wagner Cunha, que também foi escrito com o OptKey.
E tem um livro do seu Antônio Beluco também saindo do forno agora. O título é A Ela Não Me Impediu de Ser Feliz. E é um Tem livro muitos super... livros, né? A Maria Lúcia mesmo também, Saldanha, ela escreveu, o Zé Afonso, lá de Brasília, tem o César, lá de Belo Horizonte, escreveu já 2 livros, acho que ele já lançou já seu 2º livro. Então, assim, não necessariamente sobre ela, sobre outras coisas, quer dizer, é uma autonomia que a pessoa tem que é muito importante. Ó, o José Luiz Pereira da Silva, ele não escreveu o livro, mas olha que bacana o que ele faz. Eu deixo árvores para as novas gerações aqui onde moro, faço mudas e planto no bairro com meu filho, me ajudando, claro. Adorei, José, queria uma muda para mim. Mas é isso mesmo, né? Como disse a Vânia, se há vida, há o que fazer sempre, né? Sempre. Então, mesmo que não seja com o Toby, mas seja com outras coisas, de outra forma. Você, às vezes, cria sinais na sua família, com as pessoas que estão próximas a você, que às vezes você faz. É um olhar que você dá para cima, significa algo, um olhar para o lado, um piscar duplo, enfim, são sinais que a pessoa, com tanto interagir com ela, que acaba criando entre eles um vínculo, né, que você se entende, né? Mas tem que querer, claro. E isso aí tem um trabalho também psicológico muito grande, porque a gente sabe, nada é muito difícil, é uma mudança muito radical na vida da pessoa, mas ela tem que ter uma cabeça que ela tem que, é um desafio, né, que ela tem que enfrentar. Então, eu quero agradecer demais vocês dois, né? E como eu estava falando, vocês tenham certeza que vocês fazem a diferença na vida de muitas pessoas. E isso para a gente é uma coisa que não tem preço, né? E quero agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigada pelas perguntas. E se vocês quiserem consultar, vocês vão no nosso site, tem na parte lá de indicações profissionais, né? Indicados por nós, vão na região de São Paulo. No mapa, tem um mapa, clique em São Paulo e lá está dividido por tipos de especialização, tipo de profissional. E aí vocês vão encontrar os contatos, tá bem? E aí vocês podem entrar em contato, tirar alguma dúvida, ou a nós mesmos temos as nossas assistentes sociais, a Élica e a Priscila, lá na associação, que pode ajudar vocês em qualquer dúvida, qualquer ponto, tá bom? Estamos sempre aqui dispostos a ajudar, contem sempre conosco. Um grande beijo a todos. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.